Podem sentar à vontade. Negócio diferente. Lição número 7. Hoje nós vamos estudar o Evangelho no mundo acadêmico. Nós já vemos aqui logo no título que o Evangelho ele não deve ser pregado apenas para um grupo específico, mas o Evangelho ele deve ser pregado a todos, não importa a classe social, não importa a posição que se está no mundo, mas o Evangelho é para todos, ok? O texto áureo, podemos ler juntos? Vamos lá então, 1 Coríntios, capítulo 2, 4, 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, E aqui a gente já vê uma diferença, que existe a sabedoria humana, a sabedoria de homens e a sabedoria de Deus. E Paulo, aqui ele fala que o evangelho que ele pregava, e a gente sabe quem é Paulo, Paulo muito bem instruído, muito culto, mas ele falou que o evangelho dele não se apoiava nessa sabedoria de homens, mas no poder do Espírito Santo. É isso aqui que nós já podemos aí colocar como diferente, que o Evangelho ele tem que ser anunciado com a sabedoria de Deus, no poder do Espírito Santo. Temos uma verdade aqui que diz: somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político, Então, nós temos aqui muitos jovens e adolescentes que em breve ingressarão nas universidades, muitos já estão, E realmente não é um ambiente fácil para nós que somos cristãos. Se nós formos colocar na balança mesmo, é um lugar difícil de estar. Para quem anda na contramão do mundo é nas universidades, no meio político que nós vamos estar vendo hoje, Por isso que a juventude precisa de oração, Precisamos de muita oração, porque nas universidades onde se aprende muitas filosofias que estão contra a palavra do Senhor, Eu imagino o quanto deve ser difícil. Eu me formei num curso EAD, à distância. Eu não estive numa universidade presencial, Mas eu imagino como que deve ser difícil, porque ali você tem muita influência, amizades, professores ali. O meu foi tudo à distância. Porém, as coisas que nós estudamos, os livros, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando chega numa matéria que se chama filosofia, Seja qual curso que você escolher, Falando aqui para os jovens que desejam ingressar em uma universidade ou estão, vocês vão estudar filosofia humana, E nós temos que tomar muito cuidado. Eu me lembro quando eu estudei essa matéria, antes de eu abrir aquele livro, eu vi aquele título, já mexeu comigo, E antes de eu abrir aquele livro, eu orei ao Senhor para que Deus ele guardasse a minha mente, para que nada daquilo viesse afetar a minha fé, a minha crença no Senhor. E eu lembro que enquanto eu lia aquela matéria, porque a gente tem que estudar, Enquanto eu lia aquelas matérias, aqueles assuntos, olha, mas nada daquilo me convencia.
eu li aquilo, mas a palavra de Deus era muito mais forte, né? E a palavra de Deus, ela fez o efeito na minha vida, né? Porque eu estava ciente, porque eu já fui avisada antes, né? Que a universidade, esse mundo acadêmico, ele é necessário sim, porém, nós temos que estar com a palavra de Deus acima de tudo no nosso coração, para que a gente possa, como se diz, ter esse filtro, né, na nossa mente, para que a gente não venha se contaminar e se corromper, né? Muitas pesquisas falam de cristãos que quando entram na universidade, né, não sei, eu agora não me lembro a porcentagem, não sei se é de 70% abandonam a fé, né, deixam de ir à igreja porque se contaminaram com às vezes filosofias humanas, né, e conhecimentos ali totalmente contrário à palavra do Senhor, né? Nós sabemos que esse mundo jaz do maligno, então muita coisa a gente tem que discernir, né, saber filtrar isso. Então, esse recado aqui para todos nós, tá? Eu falo para os jovens, né, mas para entrar numa universidade não tem idade, né? Ok? Então vamos lá. Então que nós possamos sim ser testemunhas. Nós vamos aprender, já lemos aqui na leitura bíblica, que Daniel e seus amigos, eles decidiram, né, no coração deles, a não se contaminarem ali com as iguarias de Babilônia, né? E por quê? Eles tinham temor ao Senhor. E Provérbios fala, né? Qual que é o princípio? Qual que é o começo da sabedoria? Quer ser sábio? Então começa por temer ao Senhor, né? Esse é o princípio da sabedoria. Vamos para a introdução e a gente vai comentando aqui. A evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da igreja, pois no universo acadêmico saem, o que sai aí? Os cientistas, saem os educadores, os formadores de opinião e boa parte também dos governantes e legisladores. Cabe-nos, pois, preparar adequadamente nossos irmãos em Cristo, a fim de que no campus, né, ali nas universidades, nas faculdades, atuem como reais testemunhas de Jesus Cristo. Somente desta maneira viremos a ter um país mais justo e comprometido com a ética cristã. Então, jovens, adolescentes precisam ser preparados, né, para enfrentar aí esse mundo acadêmico. É um desafio enorme, né? Vamos entender, né, muitas vezes, né, adolescentes, jovens que começa no ensino médio, tá? Já no Fundamental 2, ensino médio, né, tchugaco, né? O que vem depois do tchugaco? Isso, daí mesmo, né? Já começa, né? Muitos querendo desanimar e não querem ir para a igreja, porque é uma batalha mesmo. E nós temos que entender isso, porque muitas vezes nós criticamos demais, né, os pré-adolescentes, adolescentes jovens, mas a crítica não adianta. Tem que orar, porque a batalha que eles enfrentam nas escolas e nas universidades é uma batalha que não é fácil. E por isso que precisam das orações, e nós sabemos que aqui os nossos adolescentes e jovens, eles são cobertos de oração, né? Porque nós temos um projeto, né, dos pais que oram, e que, graças a Deus, nós vemos que aqui os jovens, aqui os adolescentes, eles estão crentes, né? Amém? Continuem orando. Nesta lição, então, veremos o exemplo de Daniel e seus 3 companheiros. Então, a Bíblia tem exemplo, né, de jovens que venceram no mundo acadêmico e político. Não se contaminaram, não se corromperam, não perderam a fé, né, mas eles foram fiéis no temor do Senhor, né, e venceram. E o Senhor deu graça a cada um deles. Daniel e seus 3 companheiros, exilados em Babilônia, destacaram-se como acadêmicos, servidores públicos e políticos. Eles mostraram em atos e palavras a supremacia do Deus de Israel. A vida desses hebreus
serve de exemplo aos acadêmicos e políticos cristãos que lutam por levar o Evangelho às mais altas esferas aí do conhecimento. Então nós vamos aprender aqui com Daniel, né, principalmente, né, um exemplo. Ele foi interessante que lá em Babilônia, ele não estava com os pais dele para estar orientando, né? Muitas vezes não sabemos, né, mas jovens que de repente vão ter que mudar de cidade, que os pais não vão estar lá. O que vai valer é o temor de Deus no coração, né? E Daniel estava longe dos pais, não tinha quem orientasse ele, mas ele tinha, né, a palavra de Deus no coração dele. Ele tinha o temor e ele foi fiel. E lá na Babilônia, ele e os homens dele falaram assim: não, nós não vamos nos contaminar. Vamos estudar os 3 anos aqui, vamos aprender, né? Colocaram eles lá, eles foram como cativos, não foram porque queriam, né? Não foi uma escolha, né? Foram como ali cativos e entraram ali no mundo acadêmico de Babilônia. E sabemos que Babilônia, né, era um lugar onde não se conhecia o Senhor, práticas totalmente contrárias aos ensinamentos que os hebreus tinham. Então eles iam ter que mostrar a fidelidade ao Senhor deles, era a prova, né, de que eles iriam ser fiéis. E eles decidiram não se contaminar. Número 1, Daniel na Universidade de Babilônia. Em Babilônia, Daniel e seus 3 companheiros foram reeducados na língua e na cultura dos caldeus. Eles, porém, jamais renunciaram ao temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria que nós já comentamos. Tá bom? Uma vida testemunhal. Antes mesmo de serem matriculados na Universidade Babilônica, o que eles fizeram? Resolveram firmemente em seu coração não se contaminar com a cultura caldaica, né? A cultura ali dos caldeus. O seu objetivo não era destruí-la, mas transformá-la. De que maneira? Da postura deles, né? Eles teriam que ali mostrar uma postura santa e testemunhal. Mais adiante eles vieram a influenciar até mesmo a classe política do império. Os crentes devem ser orientados para que testemunhem de Cristo também no campus universitário. Em primeiro lugar, o universitário crente evangeliza através de um testemunho santo e irrepreensível, que por si só já é um testemunho, né? Já é uma palavra, uma mensagem, né? E também por meio de uma abordagem sábia e oportuna, que mostre a razão de nossa esperança. Nenhum universitário cristão deve sacrificar o Evangelho no altar da pós-modernidade, ou seja, né, quantos ensinamentos errôneos que nós temos nesse mundo, só que nós não podemos, né, sacrificar o Evangelho, né, aí no mundo acadêmico. E como que eu evangelizo numa universidade? Para quem está na universidade, nas faculdades, ou vai entrar, ou mesmo na escola, né? Como que eu evangelizo? Primeiramente é com a sua vida. Isso está claro na nossa mente, qual a nossa vida. E vai falar aqui no próximo ponto, mas o nosso rendimento também. Boas notas, trabalhos entregues nos prazos determinados, tudo isso é uma maneira, né, de eu testemunhar, né, de eu falar que a vida com Deus é uma vida correta, é uma vida certa, né? Então, as suas notas, jovens e adolescentes, as suas notas glorificam também a Deus. Os seus trabalhos entregues no tempo que é determinado pelo professor vai glorificar também o nome de Deus. Agora, se seu rendimento é baixo, né, se não há um esforço da sua parte, então não está glorificando o nome do Senhor. Então na escola nós vamos glorificar a Deus também com o nosso rendimento. Temos que ter um bom rendimento. Dificuldades todos nós temos. Eu tenho alunos que uns aprendem rápido, outros todos têm dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. Quem não tem dificuldade aqui, né? Todos nós temos.
Porém, eu não posso, como se diz, me acomodar na minha dificuldade. Eu tenho dificuldade de aprender e não me esforçar, né? Naquilo que nós temos dificuldade é onde mais a gente vai ter que se esforçar, onde mais vai exigir o nosso esforço. É dificuldade de matemática? Então vai ter que estudar mais, né? Não é, não vou conseguir aprender, não entendo. Gente, uma hora aprende, tá? Uma hora aprende. Até hoje tem coisa de matemática que eu não sei, que eu tenho que ficar aprendendo. Às vezes estudar para dar aula. Mas, gente, é esforço. Aquilo é português, é ciências, é história, né? Japonês, né? Qual que é a dificuldade? Então é nisso que vai ter que ter mais esforço, tá? Por quê? Nesse teu esforço, ali diante do professor, o professor ele vai ver, nossa, essa aluna é esforçada, esse aluno é esforçado. E o professor ele observa muito isso, né? Em sala de aula isso é muito claro. Eu tenho alunos que têm dificuldades, e dificuldades enormes, mas são alunos esforçados, que a gente vê que se esforçam e conseguem. E tem alunos que têm capacidade, mas não move um lápis, uma borracha, não se esforça, não entrega trabalho, mas tem capacidade, mas não se esforça. Quem que lá na frente vai se dar melhor? Aquele que se esforçou, né? Aquele que mesmo diante da dificuldade, falou assim, não, eu vou me esforçar, né? Uma hora eu consigo. E é assim, tá bom? Então vamos glorificar a Deus aí também no nosso rendimento. Número 2, uma carreira acadêmica testemunhal. Vamos repetir aqui o que eu acabei de falar. Às vezes eu adianto o ponto, né? Aí depois eu leio só para reforçar. Incentivemos nossos irmãos e irmãs a que sobressaiam pela excelência acadêmica, se apresentarem rendimentos medíocres, né? O que é um rendimento medíocre? É aquela coisa assim, eu vou levando, do jeito que dá eu levo. Não é assim não, né? Não, vou dar o meu melhor, tá? Se o meu melhor é pior do que do outro, mas é o meu melhor, né? Então, nós temos que aí mostrar esse rendimento. Como poderão demonstrar que o amor a Cristo conduz à verdadeira sabedoria? Vejamos aqui o exemplo de Daniel e seus companheiros. Eles formaram-se com louvor máximo. A Bíblia diz o seguinte, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, presta atenção nessa parte aqui, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, 10 vezes mais instruídos, né, do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Você vê, jovens ali, hebreus, mas ali o rei, né, como se diz, na prova oral, né, depois de anos estudando, né, e o rei ali fazendo aquela prova oral com Daniel e seus amigos, eles respondiam tudo, sabiam tudo, né? Então eles se destacavam em toda a matéria, toda a ciência, e quantas vezes mais? Não era nem 2, nem 3, nem 4, nem 7 vezes mais, era 10 vezes mais que eles se destacavam. De quem? Dos astrólogos, né? De quem mais ali? Dos magos. Então, Daniel e seus amigos não era pouca coisa não, né? Mas nem por isso eles se ensoberbeciam, né? Eles não, como se diz, não olhava para os outros assim, nós somos maiores, não, né? Eles tinham ali a graça de Deus, né? Deus dava a eles graça, né? Mas porque também, com certeza, havia um esforço da parte deles, né? Jovem, adolescente, Deus pode te dar, até criança, né? Criança que está aqui, Deus pode te ajudar, né? Nas provas que você precisa fazer, num teste que você precisa passar, Deus te ajuda. Deus ele pode te dar graça, mas a sua parte você tem que fazer, e é estudar, não tem outro caminho, né? É estudar, é se esforçar. Tudo bem? Vamos lá, aqueles que se esforçam, né, eles vão longe. Continuando aqui, a mediocridade acadêmica
depõe. O que é depõe? Põe de lado aí, né? O evangelho. Ou seja, se eu tenho um rendimento baixo, né? O que acontece? Quando eu for falar do evangelho, for falar de Jesus para algum colega, falar assim, né? Não vale, né, pastor? Não, o evangelho vai ficar de lado, porque qual a diferença? Não tem diferença nenhuma, né? Eu falo tanto do evangelho, mas o meu rendimento não glorifica o Senhor. Eu falto demais nas aulas, né? Por qualquer coisinha eu quero faltar na aula, para com isso, né? Então nós temos que, com a nossa vida, dar um lugar aí para o evangelho, para que esse evangelho possa ser anunciado com autoridade, ok? Tudo bem? Vamos lá então, número 3. Antes do 3, uma frase antes aí, ó. O crente que ama a Cristo adora-o também com as suas notas, graduações, mestrados e doutorados, né? Por quê, gente? Porque o estudo, gente, também nós temos que entender que a igreja, ela também precisa ser uma bênção para a sociedade. E nós estamos aqui para ser uma bênção para a sociedade. Por isso que em todas as áreas, gente, precisamos de cristãos. Precisamos de crentes na área da medicina, na área da engenharia, em todas as áreas, ok? Porque nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo, né, que está se corrompendo. Então, não vamos também cair no erro, né, de achar que ser cristão é apenas aqui no meio de cristãos, né? Ser cristão no meio de cristão, gente, olha qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Nós temos que brilhar lá fora, né? Como Paulo fala aos Filipenses, nós temos que brilhar como astros, né? Como que é o brilho de um astro? Já viu o brilho de um astro? Então, é dessa forma que nós temos que brilhar no mundo. Temos que nos destacar aí no meio da sociedade, mas não assim destacar para se ensoberbecer, mas para que Cristo seja glorificado, para que o evangelho tenha ali autoridade. Tudo bem? Uma carreira testemunhal. Daniel e seus 3 companheiros foram inseridos imediatamente na elite cultural e científica de Babilônia. E nessa posição Daniel ficaria por mais de 70 anos. Jesus precisa de testemunhas em todas as áreas do saber humano. Ele também morreu pelos cientistas, médicos, advogados, sociólogos e educadores. Se prepararmos devidamente os crentes, levaremos Cristo à elite cultural de nossa nação e do mundo. Por conseguinte, treinemos os crentes para que formem no campus grupos de oração, estudo bíblico e evangelismo, né? Então, mesmo aí, na escola, na universidade, por que, né, não formar um grupo, né? Mas de repente não pode fazer ali, mas nas nossas rodas de amigos, a gente não sai junto, não é? Vocês não têm os seus amigos da escola e vocês saem junto? Por que numa dessa saída não faz como o Alisson falou aqui num dos estudos? Por que não chama em casa? Chama em casa, né? Forma um grupo aí, né? Para estudar a palavra, né? Orar com seus colegas. E nós não podemos ter vergonha disso não, né? Nós não podemos nos envergonhar de testemunhar de Jesus, né? Seja forte, fala assim, vão rir de mim, vão zombar de mim, não, mas você vai ser forte, tá? Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, né? Sofra as aflições de Cristo, né? A vida cristã, gente, uma vez eu falei aqui que vida cristã, gente, olha para quem é corajoso mesmo, né? É crente quem é corajoso, porque o crente ele vai andar na contramão do mundo e vai sofrer gozação, vai sofrer às vezes, né, calúnias, né? Jesus ele foi aceito por todos enquanto estava aqui, né? Ele sendo Senhor, né? Nós que somos servos não somos maiores, né, que o nosso Senhor. Se o nosso Senhor sofreu, nós não vamos sofrer. A questão é que nós precisamos ser forte. E essa força vai vir de Deus.
O Espírito Santo, ele nos dá essa força, nos dá essa graça, para que a gente não venha desanimar. Assim, não vou fazer, né? Não dá. Eles não aceitam. Não. Persevera. Na hora que apertar para o lado deles, quem que eles vão procurar? Vai procurar o chato do crente, né? Porque a gente é chato, né? Não somos? Nós somos. Para muita gente a gente é muito chato. Porque não são todos que querem ouvir a verdade. Tudo bem? Então continua. Deixa eu ver onde nós paramos. Desses núcleos, Deus haverá de suscitar testemunhas o quê? Irresistíveis de sua palavra. O Evangelho de Cristo não pode ausentar-se das áreas cultas, tá? Então, nós não podemos deixar também de anunciar o Evangelho aos instruídos, aí no mundo acadêmico e também na política, que nós vamos falar daqui a pouco no 3, tá? A síntese, gente, do tópico 1. Daniel e seus amigos foram educados na Universidade Babilônica, mas não se corromperam, tá bom? Aprendeu alguma coisa aqui? Com eles? Com Daniel? Deu para aprender, né? Deus na Academia Babilônica. Daniel e seus 3 companheiros estavam a serviço de um governante que desconhecia por completo a soberania divina. Entretanto, souberam como, no momento crítico, realçar, ou seja, destacar o quê? A soberania do único e verdadeiro Deus. Então eles não tinham vergonha nenhuma de falar, né, da soberania de Deus, né? Quem é que fala? Paulo que fala que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo? Por quê? Porque é o quê? É o poder de Deus para quem? Isso, né? E Daniel e seus amigos não tinham essa vergonha não, eles falavam mesmo, tá? Eles eram seguros naquilo que eles falavam, naquilo que eles viviam, tá bom? A crise escatológica. O rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro de seu império, quando Deus lhe mostrou em sonho o estabelecimento do reino do céu na terra. Como nenhum de seus magos, olha só aqui, ó, como nenhum de seus magos ou astrólogos fora capaz de interpretar o sonho, decretou a morte da elite intelectual de Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor teve um sonho, chamou os seus sábios, seus astrólogos, né, ali, os seus magos, e ninguém pôde interpretar ali o sonho. E ele, né, furioso, com raiva, falou assim: mata todo mundo, não me serve de nada. Tanto tempo nas universidades de Babilônia, não sabe interpretar um sonho, né? Então mata todo mundo. Não presta para o meu reino, não. Não me serve. O que acontece? Olha aqui, ó. O que aconteceu, né? A Academia Babilônica era inútil naquele momento. Gente, sabe por que era inútil? Né? Eu não tô falando aqui que o que a gente aprende nas universidades são inúteis, tá? Tem coisas que são necessárias. Mas, quem que deu esse sonho para Nabucodonosor? Foi Deus. E as coisas de Deus se interpretam com o estudo de uma universidade? Claro que não, né? As coisas de Deus, né, são espirituais. Então, para interpretar um sonho que veio de Deus, é só pelo Espírito Santo. Por isso que esses astrólogos, esses sábios do reino, né, eles não eram pouca coisa não, gente. Eles eram gente instruída, mas não conseguiram. Por quê? Eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Então não tinha como. Aí quem que é chamado? Olha aqui, ó. Crises semelhantes, desafios acadêmicos cristãos nas diversas áreas do conhecimento. Por essa razão, precisa estar o quê? Alicerçados na palavra de Deus, a fim de mostrar o Evangelho de Cristo como a única solução a todos os problemas humanos. Então, o que precisava ali? Precisava de um crente ali diante de Nabucodonosor, né? Mas não um crente qualquer, tá, gente? Não aquele crente nominal, mas aquele crente que tem a palavra como base da sua vida, né? Que
tem a vida alicerçada no conhecimento de Deus. Eu precisava desse. E quem é que tinha isso, gente? Ali no reino de Babilônia. Quem que poderia ajudar? Né? Como ali no Chapolin Colorado. Quem poderá me ajudar? Nesse caso, gente, era Daniel. Ok? Vocês sabem o que significa Daniel? Uma vez eu falei para as crianças, para os meus alunos. Lembra, Gustavo, o que significa Daniel? Amado de Deus, né? Tá bom? Foi só um parênteses aqui, tá, gente? Só para ver se meus alunos despertavam aí, mas acho que já esqueceram. Normal, gente, até a gente esquece. Vamos lá. E qual foi a resposta teológica evangélica aí? Naquele momento de crise e diante da própria morte, Daniel apresenta corajosamente a resposta divina. Então, Daniel, gente, ele não se intimidava diante. Gente, ele estava diante de quem ali? De um rei, né? Rei Nabucodonosor. Mas um crente que é cheio do Espírito Santo, né? Que, como que se diz, que ninguém pode dizer nada contra ele, porque a vida dele não, né, está de acordo com a palavra. Daniel, ele corajosamente, ele não chegou lá tímido, né? Nossa, acanhado, né, diante do rei. Não, ele foi lá com ousadia. Falou assim, olha, é o seguinte, o que ele fala? Ó, ao Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, né? Ou seja, assim, Nabucodonosor, esse teu sonho foi Deus que te deu. E é Ele que vai dar a revelação, não é eu, não vem de mim as interpretações, mas é o Deus dos céus que vai dar a interpretação. Ou seja, quem ele estava glorificando ali? Deus, né? Mas hoje em dia tem alguns lugares que é diferente. Fala assim, não, aqui eu oro e acontece, né? Eu oro e acontece, o que eu falo acontece, né? Eu dou as interpretações. Não, Daniel ele não falou falou que era o Deus dos céus, né? É Deus que faz, é Deus que dá as interpretações aí, tudo bem? A resposta então aí foi essa. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E assim o profeta fez saber a Nabucodonosor o programa divino para os últimos dias. Somente o Evangelho de Cristo pode responder às questões que tanto angustiam a humanidade. Aproveite, pois, a crise atual para proclamar a todos, inclusive aos sábios e poderosos, que somente Cristo pode resgatar a sociedade atual de uma ruína certa e anunciada. Tá? Então, gente, vamos aqui fazer um resumo, tá? Nós precisamos, então, estar alicerçados aí, gente, na palavra de Deus, para que, diante desses problemas que se levantarem, dessas situações, né, nós possamos ali glorificar o nome de Deus. Tá bom? Até aqui? Tá simples? Ok. Vamos lá. Continuando. Só abrindo um parênteses aqui, gente, eu lembrei de uma coisa aqui que aconteceu no dia a dia. Nossa. Você vê como que é interessante, né? Você vê que eu vou falar algo aqui. A profissão que eu escolhi é uma profissão que muita gente não quer, fala a verdade. A gente ganha mal, né? A gente não ganha bem não, financeiramente falando, né? Só que a gente ganha em outras coisas, né? Tanto em conhecimento, porque ensinando a gente aprende também, mas a gente ganha experiências também com relação às coisas de Deus, né? E eu tenho visto, né, como que na área da educação precisamos também de pessoas dispostas, né? Eu vou falar aqui, gente, para ser um professor hoje tem que amar a profissão, tá? Tem que amar o que faz. Tem que
Tem que amar mesmo, né, o ensinar. Eu gosto de ensinar. E eu procuro pedir ao Senhor para me dar assim graça, tipo assim, ensinando matemática, ensinando geografia, para que mesmo dentro do conteúdo, alguma coisinha eu falar. Eu achei interessante que às vezes a gente está lá dando aula e às vezes sai algo que eu fico impressionada. Nossa, que legal que deu para introduzir a palavra aqui. Mas eu não programei, eu estava estudando a matéria ali antes, mas não programei para falar algo ali de Deus no momento. Mas de repente sai. E o interessante é que eu estava ensinando esses dias na aula de ciências sobre ali os elementos bióticos, né, que tem vida, os elementos abióticos que não têm vida, né, e a gente vai dando os exemplos, né, falando assim, exemplos de elementos bióticos, está lá, animais, plantas, o ser humano, né, ou seja, são vivos, né, são seres vivos. Elementos abióticos, luz, rocha, né, água, pedra. Aí na hora que eu falei pedra, eu me lembrei das imagens de pedra que são feitas, né? As imagens de escultura são feitas de quê? Né? E nesse momento eu ressaltei, não ataquei ninguém lá. Eu falei assim, então gente, tá aqui ó, elementos abióticos, ó, pedra, gente, não tem vida, gente, né? Não tem vida. Então se você fizer um bonequinho, eu falei um bonequinho, né? Se você fizer um bonequinho de pedra, né? Não adianta você falar com um bonequinho de pedra que não vai te responder, não vai te ouvir, porque ó, a ciência que fala, né, que a pedra não tem vida, é abiótico. Então, né, nessas coisinhas, a gente vai introduzindo, fazendo eles pensarem. Porque, de repente, depois lá, não sei, né, nas famílias, se tem alguém que tem alguma imagem, então uma criança vai ver aqui e vai raciocinar. Vai assim, não, peraí, eu aprendi na aula de ciência que pedra não tem vida. Que a professora falou que bonequinho feito de pedra não pode falar, não pode responder, não pode ouvir. Então, numa dessas, a gente tenta sempre introduzir alguma coisinha. Matemática também, nos poemas que a gente lê lá sobre felicidade, a gente começa a falar, né, da felicidade, que nós precisamos ter Deus no coração, e tudo isso. Né? E aos poucos, gente, as crianças estão ficando crentes, aos poucos, tá? É aos poucos, tá? Tanto é que quando elas vão embora, ou eu vou embora, porque às vezes eu vou embora, algumas ficam, né? E umas vão embora na minha frente. E sabe como que é a nossa despedida? Professora, Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. É assim que a gente conversa ali, né? É dessa maneira que a gente se relaciona, tá bom? E eles, entre eles se corrigem, né? Eles se corrigem, eu acho bonitinho. E uma vez eu estava observando a aula de japonês também, a professora de japonês fez uma brincadeira ali com eles. É uma brincadeira que acho que os japonesinhos fazem aí, que, por exemplo, fala assim, eu sou redonda, sou vermelha, sou doce, aí tem que descobrir, né, o que é. É maçã, é banana. Aí depois ela deu oportunidade para as crianças falar alguma coisa, né, indo dando as dicas e tem que acertar. Aí foi uma aluna lá e falou assim, ninguém vê, mas está sempre presente. E foi dando as dicas. Aí, e ela foi dando as dicas, aí no fim a resposta era o quê? É Deus, gente! Gente, Deus a gente vê, mas, e ela ali, gente, ministrando com o povo na aula de japonês, né? Na brincadeira. Deus a gente vê, gente, mas Ele não está aqui? Então, né, a gente vê que criança, ela é um solo muito fértil, tá? Mas eu não vou dar essa aula agora, porque essa aula é só daqui 2 aulas, né? Número 9. Vamos voltar aqui. Mas enfim, gente, por que eu falei isso? Olha só que interessante. Nós também incentivamos jovens para essa área, né? Graças a Deus nós temos professoras cristãs lá. E é um lugar assim, gente, porque é dali da escola, gente,
que vai sair, né, os cientistas também. Começa ali na escola, tudo bem, eles vão para a universidade, mas eles já vão para a universidade com uma outra mente. Porque no que a gente pode fazer ali, a gente está ensinando eles, né? E sempre que tem uma brechinha, a gente vai, né, e dá uma contornada e coloca ali o Evangelho, né? Sem atacar, né? Mas Deus vai dando graça, tá bom? Então é isso. Então que cada jovem, cada adolescente, procurem também nas suas escolas, nas suas faculdades, né? Buscar estratégias, né? Falar assim, onde que eu posso, né, falar, né? Como diz aqui, são os momentos oportunos, ok? Então, continuando, agora vamos para a política. Número 3, a intervenção de Deus na política babilônica. 9:15, estamos dentro, né? Daniel já era bastante idoso quando foi convocado a gerir a pior crise do Império Babilônico. Naquele instante, ele não poderia ser politicamente correto. O que é ser politicamente correto? Vou tomar água, enquanto os irmãos me respondem. Daniel ali, ele não poderia ser politicamente correto. O que é isso hoje? O que significa isso hoje para nós? É isso aí, Breno. Queria agradar a todos, né? Falar assim, se eu falar isso para Belsazar, ele vai se ofender, né? Daniel, gente, ele falava a verdade, tá? Mesmo que a verdade não estivesse ali de acordo com a lei ali né? Ele falava. Então, nesse momento, ele não poderia ser ali o politicamente correto, né? De querer agradar, né? Tanto é que ele rejeitou todos os presentes ali que quiseram dar para ele. Ele falou assim, não quero isso não, né? Não quero isso não, estou aqui para falar a verdade, né? Ele não estava ali de graça não, gente, tá? Então vamos lá. Então o que aconteceu aqui, ó? Por isso proclamou corajosamente a sentença divina sobre o reino de Belsazar, a corrupção de Babilônia. Aí ó, 1:3. Embora Nabucodonosor tenha reconhecido o senhorio divino em 3 ocasiões. Gente, aqui fala de 3 ocasiões, mas não fala quais, né? Então vocês vão falar para mim. Nabucodonosor, gente, quais foram as 3 ocasiões que ele reconheceu o Senhor? Tenta lembrar aí. Hã? Não entendi. Sonho. Na interpretação do sonho. O que mais? Talvez tenha mais de 3. Hã? Como que é? Isso, né? Quando ele se tornou ali, viveu, né, como um animal, né, para reconhecer mesmo que Deus é o soberano. O que mais? Outras situações aí? Também, né? Na fornalha. Então, Nabucodonosor, ele reconheceu, gente, o senhorio de Deus, né? E ele reconheceu por causa de quem, gente? Por causa dos crentes que estavam ali no reino dele. Gente, Daniel e seus amigos fizeram a diferença, gente, na vida de um rei, na vida ali na Babilônia, né? Eles fizeram a diferença ali naquela sociedade ali. Mas, gente, olha o que acontece. Nabucodonosor, ele morre. E quem que assume o lugar? Belsazar, né? E Belsazar não demorou a levar o império à ruína. Numa noite de orgia e insultos ao Deus de Israel, o que ele fez? Ele profanou os utensílios sagrados do santo templo na presença de suas mulheres, concubinas e grandes. Naquela mesma hora, o Senhor escreveu na parede do palácio a sentença de morte daquele reino. Quais foram as palavras? Estava lá, uma festa de orgia, tá? E no meio da festa, um dedo escrevendo. Escrevendo o quê? Escrevendo quais eram as palavras?
Mene, Tekel, o Farsim, né? Tá, não entendi nada. Como ninguém entendeu lá também. Mene, Tekel, o Farsim, vamos lá. O mesmo acontece no Brasil. Deus está a requerer de seu povo uma atitude mais evangélica, santa e decisiva. 2. Daniel, o incorruptível. Gente, aparecem as palavras lá no meio da festa e Belsazar, ele fica assustado, né? Imagina, gente, uma mão ali aparecendo, escrevendo, e ele se assusta e ele manda chamar quem? Chama lá os sábios, os acadêmicos, né? Os tais, os grandes, aqueles que sabem tudo. Chama todos eles, para eles interpretar o que significa isso aqui. Aí chegam eles lá, né? Tudo cabeça erguida, né? Fala, seu rei, chamou-nos? Chamei? Mene, Tekel, Farsim, o que é isso aqui? Eles lá, todo cheio de si, né? Mene, Tekel, Mene, Tekel, Mene, fala você. Mene, Tekel, Farsim. Mene, Tekel, Farsim. Tekel. Nós não sabemos. Ó, caiu todo mundo ali. Ou seja, gente, aquele conhecimento da academia babilônica, gente, foi o dedo de quem ali que escreveu, gente? O dedo do mesmo Deus que deu sonho para Nabucodonosor. Dá para interpretar com sabedoria humana? Aí lembraram de quem? Do velho Daniel, que já estava velho. Aí chama Daniel, velho, uma bênção da Babilônia. E Daniel, né, mais uma vez, ele não iria ali agir politicamente correto. O que Deus falasse para ele, ele ia falar. O que foi, Belsazar? Mandou me chamar? Ô Belsazar, antes de tudo, você tinha um exemplo de Nabucodonosor, né? O que estava antes de você, Belsazar, já era para você ter aprendido a glorificar ao Senhor. Você quer que eu interprete isso aqui? Interpreto. É mene? Tá, vou interpretar. Contado foi, né? Contou Deus o quê? O teu reino, e acabou. Quer saber do Tekel também? Vou falar o que é o Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. O Farsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Tchau para quem fica. Foi embora, né? Tá aí. Sabedoria de Deus. Então, Daniel, ele estava ali para fazer diferença. Belsazar, gente, ele não glorificou o Senhor, não reconheceu, mesmo tendo o exemplo ali de Nabucodonosor. Acha que ele não sabia que Nabucodonosor também teve, né, as suas quedas ali? Acha que ele não sabia que Deus teve que fazer Nabucodonosor um animal para aprender a reconhecer que Deus é soberano? Por que ele foi agir diferente? O fim dele foi triste, né? E Daniel, ele falou e interpretou ali, então, com a sabedoria de Deus.